Lição 2. O Evangelho de Marcos. Marcos. Autor: João Marcos. Data: 55-65 depois de Cristo. Tema: Jesus, o Filho de Deus. Palavras-chave: autoridade, Filho do homem, Filho de Deus, sofrimento, fé, disciplina, Evangelho. Versículos-chave: Marcos 10:45. Pois nem mesmo o Filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45. Dentre os 4 evangelhos, Marcos é o relato mais conciso do princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Embora o autor não se identifique pelo nome no livro, o mesmo ocorre nos demais evangelhos. O testemunho primitivo e unânime da igreja é que João Marcos foi quem o escreveu. Ele foi criado em Jerusalém e pertenceu à primeira geração de cristãos. Teve a oportunidade ímpar de colaborar no ministério de 3 apóstolos: Paulo, Barnabé e Pedro. Segundo Papias 130 depois de Cristo e outros pais eclesiásticos do século II, Marcos obteve o conteúdo do seu evangelho através da sua associação com Pedro, escreveu em Roma e destinou aos crentes de Roma. Autor: o escritor é João Marcos. Marcos é nome romano, filho de uma das Marias do Novo Testamento e sobrinho de Barnabé. Marcos é considerado companheiro íntimo de Pedro, que o chama seu filho. Possivelmente este evangelho, embora escrito por Marcos, é, em grande parte, da autoria de Pedro. Também, Marcos foi companheiro de Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária. Mais tarde ele foi rejeitado, mas no fim da vida de Paulo, foi muito desejado. Data: embora seja incerta a data específica da escrita do Evangelho segundo Marcos, a maioria dos estudiosos o coloca nos fins da década de 50 depois de Cristo, ou na década de 60 depois de Cristo. É possível que seja o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. Propósito: na década 60 a 70 depois de Cristo, os crentes de Roma eram tratados cruelmente pelo povo e muitos foram torturados e mortos pelo imperador romano, Nero. Segundo a tradição, entre os mártires cristãos de Roma, nessa década, estão os apóstolos Pedro e Paulo. Como um dos líderes eclesiásticos em Roma, João Marcos foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever este evangelho, como uma antevisão profética desse período da perseguição, ou como uma resposta pastoral à perseguição. Sua intenção era fortalecer os alicerces da fé dos crentes romanos e, se necessário fosse, inspirá-los a sofrer fielmente em prol do Evangelho, oferecendo-lhes como modelo a vida, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus seu Senhor. Visão panorâmica. Numa narrativa de cenas rápidas, Marcos apresenta a Jesus como o Filho de Deus e o Messias, o servo sofredor. O momento culminante do livro é o episódio de Cesareia de Filipe, seguido da Transfiguração, onde tanto a identidade de Jesus quanto a sua dolorosa missão plenamente revelada aos seus 12 discípulos. A primeira metade do Evangelho segundo Marcos focaliza em primeiro plano os estupendos milagres de Jesus e a sua autoridade sobre doenças e demônios, como sinais de que o reino de Deus está próximo. Em Cesareia de Filipe, no entanto, Jesus declara abertamente aos seus discípulos que importava que o Filho do homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que, depois de 3 dias, ressuscitaria. Marcos 8:31. Há numerosas referências em todo o livro de Marcos ao sofrimento como o preço do discipulado. Apesar disso, a vindicação da parte de Deus vem após o sofrimento, por amor à justiça, conforme demonstrou a ressurreição de Jesus. Características especiais. 4 características distinguem o Evangelho segundo Marcos. 1. Sendo um evangelho de ação, ele enfatiza mais aquilo que Jesus fez, do que suas palavras. Marcos registra 18 milagres de Jesus, mas somente 4 das suas parábolas. 2. Como um evangelho aos romanos, ele explica os costumes judaicos, omite todas as genealogias judaicas, a narrativa do nascimento de Jesus, traduz as palavras aramaicas e emprega termos latinos.
3. Marcos inicia seu evangelho de modo repentino, e descreve os eventos da vida de Jesus de modo sucinto e rápido, introduzindo os episódios mediante o advérbio grego que corresponde a imediatamente. 42 vezes no original. 4. Como um evangelho vigoroso, Marcos descreve os eventos da vida de Jesus, de modo sucinto e vívido, com a perícia pitoresca de um gênio literário. O servo preparado, Marcos 1:1-13, a preparação de Jesus. Por João, o precursor Marcos 1:1-8, pelo batismo Marcos 1:9, pelo recebimento do Espírito Santo Marcos 1:10, pela vocação divina Marcos 1:11, pela provocação Marcos 1:13. Em toda a província da Judéia, durante o ministério de João Batista, houve um despertamento espiritual geral. Como resultado disso, o clima espiritual do povo de Israel mudou, contribuindo para a pregação do caminho da plena revelação de Deus por seu Filho encarnado, Jesus Cristo. João Batista foi o primeiro a pregar as boas novas a respeito de Jesus. Sua pregação é condensada por Marcos em um único tema: a proclamação de Jesus Cristo que viria, a fim de batizar seus seguidores no Espírito Santo. Todos aqueles que aceitarem Cristo como Senhor e Salvador devem proclamar que Jesus continua sendo o que batiza no Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Jesus foi batizado com o batismo de João em obediência a um preceito da lei. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Marcos diz: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, o que revela a rapidez com que se move o Espírito e indica continuidade, mostrando que a tentação, tanto quanto o batismo, faz parte da preparação do servo para sua obra. O servo trabalhando, Marcos 1:14-8:30. A proclamação e a concretização do reino de Deus foi o propósito da obra de Cristo. Foi o tema de sua mensagem na terra. Quanto à forma de manifestação do reino, existem: o reino de Deus em Israel. No Antigo Testamento, o reino visava preparar o caminho da salvação da humanidade. Devido à rejeição de Jesus, o Messias de Israel, o reino foi tirado desta nação. O reino de Deus em Cristo. O reino esteve presente na pessoa e na obra de Jesus, o Rei. O reino de Deus na Igreja. Trata-se da manifestação atual do reino de Deus nos corações e nas vidas de todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Sua presença manifesta-se com grande poder contra o império de Satanás. Não se trata de um reino político, material, mas de uma poderosa e eficaz presença e operação de Deus entre o seu povo. O reino de Deus na consumação da história. Trata-se do reino messiânico, predito pelos profetas. Cristo reinará na terra durante 1000 anos. A Igreja reinará juntamente com ele, sobre as nações. O reino de Deus na eternidade. O reino messiânico durará 1000 anos, dando lugar ao reino eterno de Deus, que será estabelecido na nova terra. O centro da nova terra é a cidade santa, a Nova Jerusalém. Os habitantes são os redimidos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Sua maior bênção é verão seu rosto, ouçam o que diz Jesus: vinde após mim. Que direito tinha um nazareno comum de parar e mandar que esses pescadores bem-sucedidos na vida deixassem suas redes, viessem sentar-se a seus pés e se tornassem não apenas seus discípulos, mas também seus servos? Poderia alguém senão um rei ou um imperador exigir tal coisa? Evidentemente em sua voz ouviram a voz de Deus. É interessante notar que Jesus não escolheu nenhum ocioso. Chamou para segui-lo homens ocupados e bem-sucedidos. Todos podem transformar suas ocupações em instrumentos a serviço de Cristo. Como foi recebido seu chamado? Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Um sábado do servo perfeito. Como devo eu guardar o dia do Senhor? Jesus precedeu assim. Foi à igreja. Participou do culto religioso sempre que foi possível. Passou algum tempo em casa de seu amigo, Pedro. Praticou o bem, atos de misericórdia e amor. Na manhã que se seguiu ao grande sábado, ocupado em pregação e curas, Jesus levantou-se, deixou a cidade e procurou um lugar calmo para orar.
Seu trabalho se desenvolvia rapidamente e Jesus sentia a necessidade da comunhão celestial. Dias depois, e logo souberam que ele estava em casa. Marcos 2:1. É notável como as notícias do Oriente se espalhavam rapidamente, sem jornais, telefone e rádio. Noutra parte da cidade, certo paralítico tinha ouvido falar desse profeta e do seu ministério de cura. 4 amigos o transportaram e, pelo telhado, baixaram o leito até Jesus. Vemos nesta cura a prova do poder de Jesus não só como médico do corpo, como também da alma. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Todo pecado é cometido contra Deus, e somente Ele pode perdoar. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, e vai para a tua casa. Encontramos em Marcos 13, 21 a narrativa da escolha dos 12. Notem o versículo 14, onde encontramos porque Jesus escolheu esses homens para estarem com ele. Poder de expulsar os demônios. Marcos 13:15. O propósito de Jesus ao vir à terra foi destruir as obras do diabo e libertar os oprimidos por Satanás e pelo pecado. Parte inerente a esse propósito foi o poder e a autoridade que ele deu aos seus seguidores para continuarem a sua batalha contra as forças das trevas. Jesus ensinava frequentemente por parábolas. Marcos 4:2. Parábola é uma ilustração da vida cotidiana, revelando verdades aos que estão com o coração disposto a ouvir, e, ao mesmo tempo, ocultando estas mesmas verdades àqueles cujo coração não está preparado. Saiu o semeador a semear. Marcos 4:3. Esta parábola conta como o Evangelho será recebido no mundo. 3 verdades podem ser aprendidas nesta parábola. 1. A conversão e a frutificação espiritual dependem de como a pessoa se porta ante a palavra de Deus. 2. Haverá diferentes reações ante o Evangelho, da parte do mundo. Uns ouvirão, mas não entenderão. Uns crerão, mas depois se desviarão. Uns perseverarão e frutificarão em diferentes proporções. 3. Os inimigos da palavra de Deus são Satanás, os cuidados deste mundo, as riquezas e os prazeres pecaminosos desta vida. Tira a palavra. Marcos 4:15. Cristo fala aqui a respeito da conversão incompleta, em que o indivíduo busca o perdão dos seus pecados, mas não chega ao arrependimento pelo Espírito Santo. O tal não recebe a salvação, pois não nasceu de novo, e nunca entra em comunhão com os crentes. Ou, se realmente torna-se membro de uma igreja, não demonstra uma genuína entrega a Cristo, nem separação do mundo. Conversões incompletas resultam destas causas. A igreja trata rapidamente com o interessado sem lhe comunicar a compreensão correta do Evangelho e das suas exigências. A igreja deixa de lidar com a possessão demoníaca do interessado quando for o caso. O interessado crê em Cristo com a mente apenas, e não de todo o coração, isto é, o mais íntimo do seu ser, a totalidade de sua personalidade. O interessado não se arrepende com genuína sinceridade, nem se afasta do pecado. O interessado quer aceitar Cristo como Salvador, mas não como Senhor. A fé do interessado baseia-se no poder de persuasão das palavras humanas, mais do que na demonstração do Espírito e do poder de Deus. Até o que tem lhe será tirado. Marcos 4:25. Jesus declara aqui um princípio do seu reino. Crescimento na graça ou declínio espiritual pode ser quase imperceptível na vida de muitas pessoas. Daí, o cristão que não cresce, degenera-se. O perigo de abandono total da fé aumenta na proporção direta do declínio espiritual da pessoa. O milagre registrado em Marcos 5 põe à prova o caráter dos homens. Apanhou-os de surpresa e revelou-lhes sua verdadeira natureza. Observem o contraste na maneira como os homens recebem a obra de Cristo. Assim como a falta de fé impedia a operação de milagres na cidade onde Jesus morava, assim também a incredulidade dentro da igreja continua estorvando a operação do seu poder.
A falta de fé nas verdades bíblicas, a negação da possibilidade dos dons do Espírito para hoje, ou a rejeição dos padrões retos de Deus, impedirão nosso Senhor de manifestar o poder do seu reino entre o seu povo. Os crentes devem continuar tendo fome pela palavra e orar: Senhor, acrescenta-nos a fé. Ungiam com óleo. Marcos 6:13. A cura relacionada à unção com o óleo é mencionada somente aqui e em Tiago 5:14. O óleo provavelmente era usado como símbolo da presença e do poder do Espírito Santo e como ponto de contato para encorajar a fé do doente. Compaixão. Marcos 6:34. O termo original é splagchnizomai, o qual descreve uma emoção que comove a pessoa até o íntimo do seu ser. Fala da tristeza que alguém sente pelo sofrimento e infortúnio do próximo, juntamente com o desejo de ajudá-lo. É uma característica de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Os fariseus e os escribas cometiam o pecado do legalismo. O legalista substitui com palavras e práticas externas as atitudes internas requeridas por Deus, oriundas do novo nascimento, operado por Deus e pelo Espírito. Tais pessoas honram a Deus com seus lábios, enquanto de coração estão longe dele. Externamente parecem injustos, mas no seu íntimo não o amam de verdade. Legalismo não é simplesmente a existência de leis, regulamentos ou regras na comunidade cristã. Pelo contrário, legalismo tem a ver com os motivos pelos quais o cristão considera a vontade de Deus à luz da sua palavra. Qualquer motivo para se cumprir mandamentos e regras que não parta de uma fé viva em Cristo, do poder regenerador do Espírito Santo e do desejo sincero do crente de obedecer e de agradar a Deus, é legalismo. O cristão, neste tempo da graça, continua sujeito à instrução, à disciplina e ao dever da obediência à lei de Cristo e à sua palavra. O Novo Testamento fala da lei perfeita da liberdade, da lei real, da lei de Cristo e da lei do Espírito. Os fariseus e os escribas pecavam por colocar a tradição humana acima da revelação divina. Aqui, Jesus não está condenando toda e qualquer tradição, mas as que entram em conflito com a palavra de Deus. Tradição ou regra deve ter base nas verdades correlatas das Escrituras. As Escrituras sagradas são a única regra infalível de fé e conduta. Jamais ela deve ser anulada por ideias humanas. Do coração dos homens. Marcos 7:21. Neste trecho, contamina significa estar separado da vida, salvação e comunhão de Cristo por causa dos pecados que provêm do coração. Nas Escrituras, coração é a totalidade do intelecto, da emoção, do desejo e da volição do ser humano. O coração impuro corrompe nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. O que necessitamos é um novo coração, transformado, feito segundo a imagem de Cristo. Os fermentos dos fariseus são as suas tradições religiosas pelas quais descartam os mandamentos e a justiça de Deus. 1. Os fermentos dos fariseus são as suas tradições religiosas pelas quais descartam os mandamentos e a justiça de Deus. 2. O fermento de Herodes é idêntico ao dos saduceus. É o espírito de secularismo e de mundanismo. Os seguidores de Cristo devem sempre se guardar contra os ensinamentos dos que pregam ideias humanas, tradições sem base bíblica ou um evangelho secular e humanista. Aceitar o fermento de Herodes levaria a igreja a voltar-se contra Cristo e a sua palavra. A confissão de fé de Pedro deve ser bem entendida por todos. Jesus não diz aos seus discípulos quem ele é. Espera que eles o digam. Ao perguntar, mas vós quem dizeis que eu sou? Atingiu o clímax do seu ministério, colocando à prova o propósito do treinamento a que submeteu os 12 escolhidos. A resposta de Pedro deu-lhe a certeza de que seu alvo havia sido alcançado. Parte 2. O servo rejeitado, Marcos 8:31 ao 15:47. Tome sua cruz, e siga-me. Marcos 8:34. A cruz de Cristo é símbolo de sofrimento, morte, vergonha, zombaria, rejeição e renúncia pessoal. Se envergonhar de mim e das minhas palavras. Marcos 8:38. Jesus considera o mundo e a sociedade em que vivemos como geração adúltera e pecadora.
Todos os que procuram popularidade ou boa aceitação nesta geração má, ao invés de seguirem a Cristo e seus padrões de justiça, serão rejeitados por Ele na sua vinda. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Esta declaração de Jesus não deve ser entendida como promessa incondicional. Tudo não se refere a tudo o que possamos imaginar. A oração da fé deve basear-se na vontade de Deus. Tal oração nunca pedirá algo que seja insensato ou errado. A fé, aqui em apreço, obtém-se como um dom de Deus. Ele a põe no coração de quem o busca sinceramente e também vive fielmente conforme a sua vontade. Oração e jejum. Marcos 9:29. Jesus não está dizendo aqui que, para a expulsão de certo tipo de espírito imundo, era necessário um período de oração e jejum. O princípio aqui é outro. Onde há pouca fé, há pouca oração e jejum. Onde há muita oração e jejum resultante da dedicação genuína a Deus e a sua palavra, há abundância de fé. Se os discípulos tivessem uma vida de oração e jejum como Jesus, poderiam ter resolvido esse caso. Jesus ensina aqui que quem se divorcia por razões não bíblicas e se casa de novo, peca contra Deus, cometendo adultério. Noutras palavras, Deus não tem obrigação de considerar um divórcio correto ou legítimo, simplesmente porque o Estado, ou qualquer outra instituição humana, o legaliza. Como uma criança. Marcos 10:15. Receber o reino de Deus como criança significa recebê-lo de maneira tão singela, humilde, confiante e sincera, que nos voltamos contra o pecado e aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, e Deus como nosso Pai Celestial. Cristo se interessa profundamente pela salvação das crianças e pelo seu crescimento espiritual. Os pais cristãos devem empregar todos os meios da graça ao seu alcance para levar seus filhos a Cristo, porque Ele anseia recebê-los, amá-los e abençoá-los. Receba 100 vezes tanto. Marcos 10:30. As recompensas prometidas neste versículo não devem ser entendidas literalmente. Pelo contrário, as bênçãos e a alegria inerentes nos relacionamentos citados aqui serão experimentadas pelo discípulo genuíno, que se nega a si mesmo por amor a Cristo. Jesus declarou que o reino era seu, apresentando-se herdeiro de Davi, em Jerusalém, conforme a profecia de Zacarias 9:9. A esta altura, no Evangelho segundo Marcos, começam os eventos da Semana da Paixão de Cristo, seguidos por sua ressurreição. Bendito que vem. Marcos 11:9. A multidão presumia que o Messias restauraria Israel como nação e governaria politicamente as nações. Eles não compreendiam o propósito expresso por Jesus concernente à sua vinda ao mundo. Posteriormente, a mesma multidão gritou: "Crucifica-o", ao perceber que ele não era o Messias do tipo que eles esperavam. Jesus deixa claro que a casa de Deus existia para ser casa de oração, um lugar onde o povo de Deus pudesse ter um encontro com Ele na devoção espiritual, na oração e na adoração. Portanto, ela não deve ser profanada como meio de autopromoção social, lucro financeiro, diversão ou show artístico. Sempre que a casa de Deus é assim usada por pessoas de mentalidade mundana, ela torna-se um covil de ladrões. A parábola dos lavradores malvados. Marcos 12:1. Esta parábola refere-se à culpa da nação judaica. Os judeus haviam transformado o reino de Deus em propriedade particular, demonstraram desprezo por sua palavra e se recusaram a obedecer ao seu Filho Jesus Cristo. Cabeça da esquina. Marcos 12:10. Cristo é a pedra rejeitada, repudiada por Israel, mas prestes a tornar-se a pedra angular do novo povo de Deus, a Igreja. É a pedra mais importante dessa nova estrutura que Deus está edificando. Me casarão. Marcos 12:25. Este ensino de Jesus não significa que o esposo ou a esposa perderá sua identidade específica, de modo a não se reconhecerem. Pelo contrário, o relacionamento com nosso cônjuge será mais profundo e espiritual, porém não regido pelos laços conjugais como acontece na terra. Devoram as casas das viúvas. Marcos 12:40.
Alguns dos líderes religiosos judaicos tiravam proveito das viúvas ingênuas e solitárias. Pediam e recebiam delas ofertas exorbitantes, explorando a boa vontade dessas viúvas que queriam ajudar a esses tais, que elas criam serem homens de Deus. Por meio de logros e fraudes, persuadiam as viúvas a ofertarem além das suas condições financeiras. Assim, esses líderes viviam no luxo com essas ofertas fraudulosamente obtidas. O sermão de Jesus, no Monte das Oliveiras, contém repetidas advertências indicando que à medida que o fim se aproxima, seu povo precisa estar alerta ante o perigo do engano na esfera religiosa. Jesus admoesta: olhai, olhai por vós mesmos, mas vos vede, olhai, vigiai e orai, vigiai, pois, e vigiai. Essas advertências indicam que será muito difundido o ensino antibíblico nas igrejas. Nossa perseverança na fé e na lealdade a Cristo é uma condição bíblica para a salvação final. A glória da salvação final é descrita em Apocalipse 2, 7, 17, 26 ao 28, 3, 5, 12, 20, 21, 7, 9 ao 17, 14, 13, 21, 1 ao 7. Abominação do assolamento. Marcos 13, 14. Trata-se da abominação que contamina ou polui aquilo que é santo. A declaração de Cristo pode referir-se profeticamente tanto à invasão de Jerusalém pelos romanos, quando, então, o templo foi destruído, 70 depois de Cristo, bem como a colocação da imagem do anticristo em Jerusalém, logo antes de Cristo voltar para julgar os ímpios. Isso é, às vezes, chamado de prefiguração profética, expressão esta é empregada para designar dois ou mais eventos vistos como se fossem um só. Exemplos disso é a associação entre a primeira vinda de Cristo para pregar o Evangelho e sua segunda vinda para trazer julgamento, ambos prefigurados em Isaías 11, 1, 4, 61, 1, 2, Zacarias 9, 9, 10. Da mesma maneira, o derramamento do Espírito e o grande e terrível dia do Senhor estão associados entre si e referidos como um só evento em Joel 2 e 28, 31 e Atos 2 e 16, 20, Marcos 13 e 19, 22. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar o galo, se pela manhã. Marcos 13 e 35. Cristo afirma que a sua volta para buscar os seus santos pode ocorrer em 4 ocasiões possíveis. Isso mostra que sua volta para os salvos pode se dar a qualquer momento. A ênfase aqui está na ocasião repentina e secreta da primeira fase da vinda de Cristo, isto é, o arrebatamento dos fiéis, que os tirará da terra. Sua vinda será inesperada e iminente. Por isso, todos os salvos devem sempre vigiar e ser fiéis. Evangelho, grego evangelion, significa boas novas. São as boas novas de que Deus proveu a salvação dos perdidos, e isto através da encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Sempre que as boas novas são proclamadas no poder do Espírito, elas têm a autoridade de Cristo, revelam a justiça de Deus, demandam arrependimento, convencem do pecado, da justiça e do juízo, originam fé, trazem salvação, vida e o dom do Espírito Santo, libertam do domínio do pecado e de Satanás, trazem esperança, paz e imortalidade, advertem sobre o juízo, trazem condenação e morte eterna quando rejeitadas. Sangue do Novo Testamento. Marcos 14, 24. Cristo derramou o seu sangue em nosso favor para prover o perdão dos nossos pecados e a salvação. A sua morte na cruz estabeleceu um novo concerto entre Deus Pai e todos quantos recebem a seu Filho Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aqueles que se arrependem dos seus pecados e se voltam para Deus mediante a fé em Cristo serão perdoados, libertos do poder de Satanás, receberão nova vida espiritual, serão feitos filhos de Deus, serão batizados no Espírito Santo e terão acesso a Deus em todos os momentos, para receberem misericórdia, graça, força e ajuda. Vigiar uma hora. Marcos 14, 37. Pedro e os demais apóstolos negligenciaram a única coisa que poderia livrá-los do fracasso na hora da provação: vigilância constante e oração.
nossa vida cristã fracassará com certeza se não orarmos. Deixando-o, todos fugiram. Marcos 14:50. Nunca devemos comparar o fracasso de Pedro e dos outros discípulos quando Jesus foi preso com os fracassos espirituais e morais de pastores ou líderes depois da morte e ressurreição de Cristo. Isto se baseia nas seguintes razões. 1. Pedro e os discípulos, na ocasião do seu fracasso, ainda não pertenciam ao novo concerto, que só entrou em vigor quando Cristo derramou o seu sangue na cruz. 2. Pedro e os discípulos ainda não tinham experimentado o novo nascimento, a regeneração no Espírito Santo no sentido pleno do Novo Testamento. O Espírito Santo lhes foi concedido com sua presença santificadora, habitando neles a partir do dia da ressurreição de Cristo, quando, então, ele assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O fracasso dos discípulos foi mais um ato de fraqueza do que de iniquidade. 3. Quando Pedro e os outros discípulos abandonaram a Cristo, não tinham a vantagem de quem está consciente do significado moral da morte expiatória de Cristo na cruz, nem tinham o suporte da fé inspirada pela sua ressurreição dentre os mortos. Noutras palavras, esse trecho bíblico não deve ser usado como justificativa para restaurar ao ministério um líder que, por causa dos seus próprios pecados e relaxamento moral, deliberadamente repudiou, na sua vida particular espiritual, as qualificações necessárias para o ministério pastoral. Como receberam este rei? A princípio deram-lhe as boas-vindas, porque esperavam que os libertasse do jugo de Roma e os livrasse da pobreza. Quando, porém, entrou o templo e mostrou-lhes que sua missão era espiritual, passou a ser odiado pelos guias religiosos com ódio satânico, disso resultando a trama para matá-lo. A trama dos principais sacerdotes para o apanharem por astúcia e o levarem à morte, e o ato de ungir o seu corpo para a sepultura, que seus amigos realizaram, são os temas que abrem o capítulo 14 de Marcos. Depois, vem a história sempre triste da traição por um discípulo seu, a celebração da Páscoa e a instituição da ceia do Senhor comprimem-se em 25 curtos versículos. Acrescentando insulto à injúria, lemos sobre a negação de Pedro ao seu Senhor. A grande mensagem de Isaías é que o Filho de Deus se tornaria o servo de Deus a fim de morrer para a redenção do mundo. Marcos registra como o sofrimento de Cristo no Getsemane e no Calvário cumpriu as profecias de Isaías. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10:45. O servo exaltado. Marcos 16:1-20. Depois que o servo deu a vida em resgate por muitos, ressuscitou dos mortos. Lemos outra vez a grande comissão, também registrada em Mateus 28:19-20. Compara as duas. Não ouvimos em Marcos um rei dizer: todo poder me é dado no céu e na terra, como em Mateus, mas vemos em Marcos, pelas palavras de Jesus, que os discípulos deverão tomar o seu lugar e ele servirá neles e através deles. Ele é ainda obreiro, embora ressurreto. Pegar em serpentes ou beber veneno não deve se transformar em ritual de ordalho, a fim de comprovar nossa espiritualidade. São promessas para crentes que enfrentam semelhantes perigos a serviço de Cristo. É pecado testar a Deus, arriscando-se sem necessidade, expondo-se a perigos e perseguições. Finalmente ele foi recebido no céu para sentar-se à destra de Deus. Aquele que assumiu a forma de servo é agora exaltado. Ele está em lugar de glória, intercedendo sempre por nós. É o nosso advogado.